omnes sancti et sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, mais um dia muito especial para a comunidade Mar Adentro. Nesse dia 4 de outubro, a Igreja celebra São Francisco de Assis. E a comunidade Mar Adentro, com alegria, celebra o seu santo inspirador, um dos seus santos inspiradores. Então é com muita alegria que hoje nós falamos de São Francisco de Assis. Ele nasceu em 1182, na cidade de Assis, Itália. Era filho de Pedro Bernardone de Pica. O seu pai era um rico comerciante. Ele tinha muito dinheiro. Francisco gostava de esbanjar os seus bens e de ostentar enquanto jovem. Ele não se interessava muito pelos negócios do pai e nem pelos estudos. Ele queria mesmo, na sua juventude, era se divertir, era aproveitar a vida, e assim fez São Francisco. Até que um dia começou uma guerra entre as duas cidades, Perúdia e Assis. O seu pai, que queria que ele fosse um cavalheiro nobre, viu nesta situação uma oportunidade. Então investiu muito para que Francisco fosse para a guerra, e nesta guerra ele ficou enfermo. E nessa enfermidade ele ouviu uma voz que lhe dizia: "Você quer servir ao servo ou ao Senhor?" A partir de então começou uma conversão no coração de São Francisco, onde ele deixava a si mesmo, renunciava a si mesmo para assumir a Jesus Cristo, para assumir Deus, onde ele perdia a vida para poder encontrar, onde de fato ele havia encontrado a pérola preciosa, essa pérola preciosa pela qual vale a pena vender tudo aquilo que ele tinha. E justamente essa pedra preciosa era o Jesus Cristo. Por isso São Francisco tornou-se um apaixonado por Deus. E esse momento forte de conversão, de renúncia de si mesmo para aceitar a Deus em sua vida, foi selado por um beijo que ele deu ao leproso. São Francisco tinha uma repulsa natural e cultural que lhe impedia de chegar perto dos leprosos, mas o seu amor por Jesus Cristo e o seu desejo de estar com ele o impulsionou para que ele beijasse o leproso. E a partir daquele beijo a sua vida nunca mais foi a mesma. O seu coração foi transformado, porque ele aprendeu naquele momento a negar a si mesmo e a aceitar Deus em sua vida. Em um dia, em oração diante de um crucifixo numa igreja que se chamava São Damião, ele escuta a voz de Deus lhe dizendo assim: "Francisco, repara minha casa, pois olhas que ela está em ruínas." São Francisco compreendeu que era para ele reformar aquela igrejinha que realmente estava em ruínas. E ele começou então a vender os bens do seu pai para arrecadar dinheiro para construir a igreja. O seu pai, então, chamando ele na presença do bispo para lhe prestar contas e pedir desculpas de tudo o que estava fazendo, Francisco faz um gesto que mudou não somente a sua vida, mas a vida da igreja inteira. Ele entrega todos os seus bens, inclusive a roupa que vestia, para o seu pai e diz: "Agora tu tens sido meu pai na terra, mas agora poderei dizer: Pai nosso que estais nos céus." Dessa forma, Francisco renuncia a todos os seus bens para comprar a pérola preciosa que é Cristo. Francisco é um apaixonado por Deus, e por causa de Deus ele aceita viver a pobreza. Por causa de Deus ele aceita viver entre os pobres. Francisco não amava a pobreza por ela mesma, nem os pobres por eles mesmos, mas os amava porque primeiro amava Jesus Cristo, e porque Jesus Cristo havia pedido isso a ele, e por isso ele havia colocado em prática. Depois de reformar a igreja de São Damião, ele também reconstrói a igreja de São Pedro. Depois ele vai morar na igreja de Porciúncula, onde ali Deus diz o que realmente queria dele: "Ide, pregai o evangelho, o reino de Deus tinha chegado. Dai gratuitamente o que haveis recebido gratuitamente. Não possuas ouro, nem 2 túnicas, nem sandálias." Francisco então era chamado por Deus a colocar o evangelho em prática, à letra, aquilo que estava escrito. E de fato, quando ele leu isso, ele tirou o cinto que ele tinha na cintura e também tirou as sandálias. Muitos jovens da cidade de Assis ficaram atraídos pela vida alegre, descontraída e pela liberdade que ele demonstrava.
e muitos desejaram viver como ele viveu, e fizeram também a experiência de deixar tudo, de vender tudo, para encontrar a pérola preciosa que era Cristo. E Francisco sempre mostrava aos seus irmãos que aquilo que lhes dava força, a razão de todas aquelas coisas, era o apaixonamento por Jesus Cristo. Isso ocorre em 1210, quando então é fundada a Ordem dos Frades Menores. Mas não eram somente os jovens de Assis que se sentiam atraídos pela vida apaixonante de São Francisco. Também Clara, uma jovem de 17 anos, resolve tudo deixar, renunciando a si mesmo, para seguir os caminhos de São Francisco de Assis, para seguir a forma de amar a Cristo que São Francisco estava inaugurando na igreja. E assim nasce as Clarissas. São Francisco tinha um enorme amor por toda a criação. A tudo ele chamava de irmão e de irmã. Ele tinha essa compreensão porque amava o Criador e via em todas as criaturas o Criador, e por isso entendia que todas as coisas deveriam ser respeitadas e amadas. E ele compreendeu então parte de uma grande criação de amor, onde tudo deveria dar glórias a Deus. Então São Francisco não é apenas o santo dos pombinhos, mas ele é aquele santo que compreendeu que Deus está presente também na sua criação e por amor a Deus ele deveria respeitar todas as coisas. São Francisco de Assis amava Jesus Cristo e o buscava de todo o coração. Ele dedicava muito tempo da sua vida para estar diante do Senhor em oração. E ele amava o Senhor e ele queria cada vez mais tornar-se semelhante a Jesus e viver como Jesus viveu, a tal ponto que no Monte Alverne ele recebe de Deus as marcas da paixão, os estigmas. Então São Francisco foi o primeiro estigmatizado da história, onde tinha as marcas nas mãos, nos pés e no lado do crucificado. Ele amou tanto a Cristo que se tornou semelhante ao amado. Ao falar de São Francisco, não podemos esquecer da cruz. A cruz para São Francisco era o que dava sentido a tudo aquilo que ele fazia, e por isso que ele trazia em seu próprio corpo as marcas da paixão de Jesus Cristo. Em 1225, ele dá boas-vindas à irmã morte. E como a sua vida era uma grande celebração, também esse momento da sua morte não foi diferente. Ele quis que a sua morte também fosse semelhante ao Senhor, para que, saindo deste mundo, saísse pobre como ele entrou, pobre como Cristo também morreu na cruz. E assim morreu Francisco, dando glórias a Deus e louvando ao Senhor por suas imensas maravilhas. Francisco de Assis foi canonizado apenas 2 anos depois da sua morte, e logo depois lhe construíram uma grande basílica, onde repousa até hoje os seus restos mortais. Então, nesse dia em que celebramos este grande santo apaixonado por Jesus, podemos entender Francisco a partir deste prisma. Ele era um apaixonado por Jesus, por isso fez tudo aquilo que fez, por isso deixou tudo aquilo que deixou e principalmente morreu para si mesmo, para que Cristo vivesse nele. E de fato viveu, a tal ponto do seu corpo tornar-se semelhante ao corpo de Jesus. Senhor Jesus, nesse dia em que celebramos São Francisco de Assis, o santo inspirador da comunidade Mar Adentro, dai-nos a graça, Senhor, de também hoje nós, por amor a Jesus Cristo, por amor a vós, Senhor, desejar morrer para nós mesmos, para nossa vontade, para que Cristo seja tudo em nós. Dai-nos a graça de nos tornarmos outros Cristos, porque era isso o desejo profundo de Francisco, ser outro Cristo. E como nos diz a história, nenhum outro santo se aproximou tanto de ser outro Cristo como Francisco. E por isso, Senhor, dai-nos a graça de também nós seguirmos os seus passos, na alegria, na fraternidade, no louvor, bendizendo a Deus por todas as coisas, reconhecendo que todas as coisas está presente o Criador, aquele em quem amamos, e aquele a quem desejamos seguir crucificado. Dai-nos a graça, Senhor Jesus,
de compreender o segredo de Francisco e de abrir o nosso coração para a graça de Deus em nossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Francisco de Assis, santo inspirador do carisma mar adentro, rogai por nós.